Olá, você acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar um pouquinho com um olhar para o mercado, um olhar para os açougues aqui no Brasil, que tem um caminho de transformação buscando atender cada vez mais as demandas em evolução do consumidor brasileiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente entender um pouquinho melhor esse cenário, a gente recebe aqui a Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Andréa, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, tô me sentindo em casa. Vamos falar sobre o tema que eu mais gosto de falar. Andréa, a gente queria entender um pouquinho melhor esse caminho para a evolução dos açougues, e aí nesse cenário tem até alguns passos, algumas lições que podem vir do setor de farmácias, é isso mesmo? É isso mesmo. Quando a gente olha para varejo, varejo é venda, né? Varejo é muito além de manipulação. E por muitos anos o açougue ele se viu numa posição de ter que desmontar o animal, né? De pegar uma carcaça, uma meia carcaça, um quarto traseiro, dianteiro, uma ponta de agulha, fragmentar ele todo em pedacinhos e entregar isso para o consumidor. Mas usando muito o exemplo do mercado farma, o consumidor hoje ele quer muito mais do que só pegar um pedacinho de carne, né? Ele quer um atendimento diferenciado, ele quer experiência, ele quer provar, ele quer que a gente resolva problemas que ele tem em casa de congelamento, descongelamento. Então a gente passa a fazer esse comparativo de que o açougue que só corta a carne e entrega para o consumidor, ele com certeza está perdendo muita oportunidade de negócio. E esse caminho já está sendo traçado, né, André? A gente tem visto um surgimento desses açougues mais diferenciados cada vez mais, né? Eu gosto muito de falar aqui, Guilherme, que quando a gente fala de açougue diferenciado, as pessoas confundem muito com a era das boutiques que surgiram, né, há alguns anos. E é o que a gente não quer, né? A gente fala que quando um açougue abre as portas pensando em resolver um problema, que é a carne do final de semana, que foi muito o que surgiu na época das boutiques, eu fico com uma lacuna muito grande, né? O que que eu vendo de segunda a quinta-feira? A boutique, obviamente, ela tem produtos de excelente qualidade, ela tem produtos de empório, mas o açougue que a gente defende é o açougue que resolve o problema do empresário, da dona de casa, da família, de segunda a segunda. Sendo assim, eu tenho sim produtos de qualidade, aqueles que a gente chama de autoindulgência, né? Eu mereço, eu vou comprar uma carne especial, vou comprar um molho especial, mas eu também resolvo o estrogonofe da terça-feira, a carne moída da quarta-feira, sempre com muita excelência, com embalagens de extrema qualidade, que reduzem perdas e que aumentam a validade, entre outros serviços que um açougue já consegue entregar. Esse é um ponto importante então da gente abordar, né, André? Que não é aquela gourmetização dos açougues que até pode trazer preços mais caros para o consumidor. A ideia é diferente desse cenário. Exatamente isso. A ideia é eu conseguir entender que um mesmo consumidor tem necessidades diferentes de acordo com o dia da semana, tem necessidades diferentes de acordo com cada ocasião. A gente tem algumas prestações de serviço aqui quando a gente vai no açougue, que a gente olha para aqueles expositores bonitos, sabe? E a gente fala assim: olha, você pode no expositor bonito ter uma carne que é um preparo mais rápido, você pode ter o dia que ele quer brincar de ser chefe, você vai ter a carne que ele vai fazer uma comida especial para a família, o marido vai cozinhar para a esposa vai receber os pais. Você pode também ter uma carne que veio de um produtor específico, que tem um lote especial, uma reserva do produtor, tudo na mesma geladeira, desde que o consumidor consiga entender que ele precisa voltar no teu açougue, ou ele pode voltar no teu açougue para todas as ocasiões e você vai conseguir resolver a demanda dele. E aí, para chegar nesse ponto, André, que tipo de ajustes os açougues tradicionais que a gente está acostumado ali no dia a dia precisam fazer para se adequar a essas novas tendências? Eu digo que o primeiro ajuste é entender que ele abriu uma loja para vender. E se você entra num açougue hoje e você pergunta quantos vendedores ele tem no quadro de funcionários, você não vai se surpreender com uma resposta muito próxima de zero. A grande maioria não abriu um varejo, um comércio, pensando na venda.
nesse caso de açougue. Muitos abrem porque adoram trabalhar com carne, porque o pai já trabalhava, porque o avô já trabalhava. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa conseguir se profissionalizar. Então eu falo aqui, o comerciante precisa se tornar um empresário. Ele tem um CNPJ, ele tem uma empresa no nome dele. Então ele tem que entender que de trás do balcão ele deixa de ver muitas coisas. A primeira mudança que eu falo é o dono do açougue precisa entender se ele é dono de um açougue porque ele gosta de empreender, se ele se vê como um empresário que tem uma equipe para liderar, contas para gerenciar, fornecedores para administrar, ou se meramente ele gosta de mexer na carne, desossar e fazer o trabalho que muitos anos era comum que o dono do açougue fizesse. Então, a primeira mudança é a profissionalização. Depois que eu me entendo como um profissional do ramo, é claro que eu tenho que plugar com soluções, né? Buscar fornecedores de melhor qualidade, mais leais, que me deem prazo de pagamento e que eu consiga honrar com os meus compromissos. Trabalhar a administração normal do negócio e o time. Engajamento do time de vendas, que ainda que você não tenha um vendedor, tem que entender que a pessoa que está desossando dificilmente vai ter o mesmo perfil da pessoa que está atendendo. São perfis completamente diferentes e essa é uma dica importante que eu deixo aqui para quem está nos ouvindo. Se você quer aumentar seu faturamento com qualidade, precisa ter gente que entende de gente, muito mais que entender de carne. E aí, André, nesse cenário, que papel que o produtor, o bovinocultor, pode ter nesse cenário? Tem algum ajuste também? Tem alguma mudança olhando para o lado do produtor? Sem dúvida nenhuma, a gente tem cada vez mais aproximado os pequenos produtores dos pequenos varejistas e tem sido incrível, porque muitas vezes o pequeno produtor, ou até mesmo o médio produtor, ele não tem ideia do que o consumidor quer. E aí ele tá lá nutrindo o animal, e aí ele engorda, ele vende para o frigorífico, ele nunca mais ficou sabendo nenhum feedback daquela carne, se tinha gordura de mais, gordura de menos, se faltou marmoreio, sobrou marmoreio, gordura na costela, às vezes engordou, tem uma gordura subcutânea maravilhosa na picanha, mas a costela vira hambúrguer, porque não conseguimos aproveitar uma costela muito gorda dentro do açougue. E o que a gente tem percebido é que o varejista muitas vezes perde bons negócios por falta de constância do atendimento dessa carne que chegou até o varejista, até o comércio, né, até o açougue. Então, o produtor, estando próximo do varejista e vice-versa, a gente vê que o ruído de comunicação, ele praticamente some. E aí, com certeza, acontecem melhores negócios dentro da porteira e melhores negócios fora da porteira. Então, essas mudanças, essa proximidade do produtor, do pecuarista com o açougue que vai vender essa carne para o consumidor final, traz ganhos para ambos os lados, né? Sem dúvida nenhuma. E eu ouso dizer aqui, o pessoal me diz, fala que eu sou um pouco ousada. Quando o varejista e o pecuarista de fato entenderem que eles estão do mesmo lado da cadeia, a gente passa a não se preocupar massivamente como é que está a arroba lá fora no mercado. Eu tenho acordos comerciais que me protegem e independem das oscilações do mercado que eu não controlo, porque eu tenho os meus clientes cativos, eu, enquanto açougue, tenho os meus fornecedores cativos, e isso traz segurança. E mais segurança para o mercado, diminui de fato todas as volatilidades que a gente vê por aí, que são incontroláveis, e que aí a gente acaba vendo os empresários falando: poxa, o mercado está difícil, poxa, eu estou com uma margem menor do que eu imaginava, porque o mercado ficou fraco, ficou forte. E aí a gente de fato consegue se profissionalizar, como eu falei no início da conversa. Então, a união, essa associação de pessoas profissionais que estão do mesmo lado, apesar de parecer que não, ela é lucrativa e não tem empresário que não quer ver lucro, né? Andréa, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário e trazer essas visões que podem ser positivas para vários elos aí da cadeia de carnes, cadeia da bovinocultura. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço pelo espaço. Eu digo aqui que pode parecer um assunto novo falar de açougue com esse formato, longe de ser gourmetização, como você bem apontou, mas para sobrevivência. A gente tem um mote aqui que é por um mundo com mais açougues do que farmácias. Eu não quero que fechem as farmácias, eu só não quero que algum açougue deixe de funcionar com lucro por falta de informação. Então, nossa missão é que a população se alimente bem. E alimentar bem significa comer comida de verdade. Não tem comida melhor do que uma boa carne bovina, seja ela no dia a dia, seja ela no final de semana. Então, a nossa missão aqui é, de fato, democratizar a informação para a gente ter um mundo com mais açougues do que em farmácias.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigada. Essa Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne, conversou com a gente para mostrar essa visão, este novo cenário para o mercado olhando para os açougues, onde uma mudança na cultura, na organização dos açougues pode atender melhor as demandas do consumidor e trazer mais renda não só para o próprio açougue, mas também para o produtor, para o bovinocultor. André destacando que essa união de pequenos produtores com pequenos açougues pode atender melhor as expectativas do mercado, atingir melhor os consumidores finais e aumentar a renda, trazer novas oportunidades, novas posições de negócios, especialmente olhando aí para o bovinocultor brasileiro, para o pecuarista nacional. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.